Estamos gravando. Olá! Muito bom. Olá, pessoas! Como vocês estão? Né? Estamos bem aqui, eu e Mary Jane. Coisa linda! Letícia ali com a sua parede intelectual. Exatamente. Aqui eu vou mostrar também, ó. Vou mostrar também, ó. Obra de mamãe, a estante. Então, gente, momento conceitual aí de hoje. A gente cometeu outra falha, né, Letícia? A gente falou que ia divulgar o link do Zoom. A gente não divulgou isso porque a gente não estava sabendo ainda direito Talvez não tá por dentro de como que funciona fazer, esse. né? Desculpem, mas os próximos, na próxima quarta-feira, a gente vai disponibilizar, né, Letícia? Isso. A Antecipadamente gente no Instagram. deixar aí o horário de 4h30, mais ou menos, né, Érica? É um horário bom que a gente consegue organizar a nossa vida e discutir. E com Sim. esse monte de coisa acontecendo, o ministro fala, o ministro diz fala, galera, né? Tá todo mundo jogando essas pedras, né, Letícia? Por aí. Exatamente. Vamos opinar. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma visão do que está acontecendo e todo mundo jura que está certo, né? E jura que sabe a verdade. Como diria Raul, né? Uma opinião formada sobre tudo. Porém, uma coisa que a gente precisa avaliar: fato e opinião, Letícia Ferreira, é a mesma coisa? Já depende do universo em que você vive, não é mesmo? Depende do É minha social em que opinião você aí, ó. está. Olha só, essa questão do racismo, essa questão do Floyd, tem um monte de gente opinando. Todo mundo sabe que eu faço CrossFit e eu vi lá o CEO da marca CrossFit, né, fazendo um comentário bastante racista, preconceituoso a respeito do que aconteceu, né? Sim. E a opinião dele, né, Letícia, sobre um fato, Exato. né? Um fato pode ser comprovado através de experiências científicas, através de documentos, através de uma série de outras fontes confiáveis. O problema é a gente saber o que é uma fonte confiável e o que é a sua opinião pessoal, que depende aí das suas crenças, dos seus valores, da sua religiosidade, né? Do mundo em que você vive, da situação socioeconômica, da sua cor de pele. Tudo isso influencia o seu lugar, né? A sua opinião. Eu gosto muito de... E às vezes trago até para algumas aulas. Aí, neném! Né? Eu trago para algumas aulas a ideia de... Qual que é o nome? Ditados populares e fábulas, essas coisas. Eu acho que é muito bom, porque eu acho que a gente perdeu um pouco a mão de usar ditados populares e, nesse sentido, a gente perde um pouco da sabedoria popular também. Porque a gente tem que separar, acho que algumas coisas, quando a gente vai falar de fato e opinião, que é a discussão básica da sociologia e da filosofia, o que é ciência, o que é senso comum, né? Uhum. Que é o senso comum, ele é aquilo que vai sendo produzido pela sociedade, ele é ametódico, ele não tem método para ser construído. E muitas vezes ele não precisa também de comprovação, né? Dentro do senso comum, de certa forma, se relaciona a sabedoria popular. E essa sabedoria popular, a gente sabe que muitas vezes ela traz coisas que vai trazer sobre a moral, sobre a ética social, não é mesmo? A gente vai aprendendo muito com o senso comum. Mas também o senso comum ele pode ser enganoso. Por quê? Pode, porque não pode ser comprovado, né? E a gente tem um senso comum da maioria da população, né? De um lugar onde fala a censura e a censura. De um lugar de fala que não aborda toda uma parcela da população. Momento conceitual aí, ó. Então, É quarentena, gente. É quarentena, não tem jeito. Não é? E aí, olha só. A Letícia pode trazer pra gente alguém importante aí que fala sobre isso? Sim, sim. Eu acho Quem que fala sobre isso? A gente gente sempre tende a cair na fake news, né? Sempre, sempre. Mas acho que não só. Eu acho que antes da gente entrar nisso que eu queria falar dos ditados. E aí, primeiro, então, vamos trazer o senso comum como base, né? A gente até fez até um videozinho sobre se você pode usar o senso comum na redação ou não. E
Mas assim, se você for pensar, existe uma frase, eu lembro que um aluno meu usou outro dia essa frase, que falava assim, uma mentira dita muitas vezes vira uma verdade. E a gente tem muito essa sensação, acho que dentro do senso comum, e alguns autores vão trabalhar isso, né? Vão trabalhar o como você vai construir o olhar científico, como você vai usar as ciências sociais, especialmente, né, para as ciências humanas, para você desfamiliarizar o olhar. Isso é uma das questões importantes. Dentro da língua portuguesa, dentro da linguística, dentro inclusive da gramática, o que fica mais evidente para a gente, para perceber que sobre aquele assunto a gente tem uma opinião, né? Um prisma pessoal, um olhar único daquele indivíduo, pautado em suas crenças, seus valores, né? Seus conceitos aí éticos, é o uso de adjetivos, né? O que a gente chama na língua portuguesa de modalizadores do discurso. Adjetivos, advérbios. Então, infelizmente, o racismo é um problema no Brasil. É o meu olhar, eu acho que isso é uma situação infeliz, não é? Tardiamente, protestos e ações da sociedade estão acontecendo. É a minha opinião. Aconteceu tarde demais, já devia estar acontecendo. Né? São esses elementos que dentro do discurso a gente percebe. E aí a gente sempre cai na fake news, né? Nas fake news não tem jeito. O que a gente vê circulando aí na internet é um monte de opinião. Exatamente, né? Se eu quiser responder a TT, eu respondo aqui. Que a gente vai ver o quê? Que essa ideia dos fatos e opiniões, ou as fake news, eu acho que, assim, se eu puder dar uma dica pessoal agora é senso comum. Para você saber se o negócio é fake news, ou então se ele realmente está apelando para a opinião, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver muito, verifica se essa informação que você está pegando, ela fala exatamente o que você quer ouvir. Porque eu acho que também, né? A grande questão do sensacionalismo, da forma da gente produzir informação hoje, né? Isso vai cair muito na mídia, vai cair na ideia de mídia como quarto poder, né? Que vai ser o quê? É você mobilizar as emoções das pessoas para você conseguir os compartilhamentos que o jornal precisa. Entendeu? Então, sendo fake news... Tem o robozinho da internet, né? Que mapeia grupos específicos, grupos sociais, etários, a respeito do gênero, da classe social. A gente deixa muito claro na internet, na rede social, qualquer rede social, né? Qual é a nossa opinião, né? E tem um robozinho que fica mapeando, essa pessoa atende para a direita, essa atende para a esquerda, essa mais essa. E o algoritmo vai mandando tudo. Bombardeado de um monte de informações. Quando a gente pensa em fake news, eu esqueci o nome daquela moça lá. Vamos procurar o nome dela aí. Ela é que é difícil de falar. O nome dela é complicado. É uma estudiosa americana. Alexis, é porque eu não consigo falar mesmo, gente. Eu acho difícil, mas eu vou escrever aqui para você. O nome dela é complicado mesmo. Eu não sei nem como se pronuncia. É difícil. É Wishowski. Escreve Wishowski, mas sim, porque ela é americana, mas ela tem ascendência de outros países aí. Ela deve ser então russo, é complicado. Quer ver? Eu vou dar só um share screen rapidinho. Aí aparecemos só pra gente escrever o nome dela. É a moça. Você joga aí no YouTube, tem um vídeo dela bem bacaninha, tem 25 minutos, e ela fala que a gente tende a aceitar melhor aquilo que a gente quer ouvir. E aí, fazer um exercício muito simples, não é? Você brigou com o crush e o cara é um embuste, mas aí você não vai perguntar para aquela sua amiga, igual a Érica, igual a Letícia, que vai falar na cara, olha, esse sujeito é um embuste. Graças a Deus que você saiu de perto dessa pessoa e não te vai tem amiga que vai falar aquilo que você quer ouvir, é só um momento, dá uma chance, né? Ele pode ter um problema. Exatamente. E ela vai trabalhar com a ideia. A gente já fez um videozinho, né, falando dela, da ideia de pós-verdade. E a pós-verdade, ela acontece muito por quê? Porque ela está relacionada à era da informação, que é essa era que a gente vive agora, tá? Então, bombardeado de informação. E aí essa informação nem sempre é uma informação verdadeira, comprovada cientificamente. Tem uma diferença. A gente está nadando em informação. Exatamente. Nadando. Então fica muito aquela sensação de que é muita coisa,
Então, eu vou selecionar aquilo que eu já tenho segurança, que é o que eu já sei. Só que esse eu já sei... Encaixa no seu perfil, né? Encaixa no que você já quer ouvir. Então, é você mascarar dados, é você pegar e falar assim, não gosto do que eu tô vendo. Então, eu apago aquilo como se não fosse verdade, pego só o que eu quero. Né? E a gente vê esse tipo de discussão aí também, e tipo de prática social das pessoas mesmo. É verdade. E fazer o exercício, né? A gente escuta uma coisa que a gente não gosta, que a gente não quer. Né? A questão hoje em dia é saber se a fonte é confiável ou não. Quando a gente tem, por exemplo, um indivíduo que está lá no poder, que fala, né, que não vai dar mais matéria para o Jornal Nacional, né, que descaradamente proíbe o acesso à informação à sociedade. Como que você vai saber se a fonte do próprio governo é confiável? Exato. A gente está vendo um movimento maravilhoso hoje no Brasil, que é a união dos jornais, dos sites. Peraí, minha filha, um minuto. Eu tô vendo o carro. Que é um movimento de união da mídia para trazer uma informação mais idônea possível. Sim. E aí, se você percebe esse movimento global dentro da mídia brasileira, não é ninguém querendo ganhar mais dinheiro do que outro, nem mais visibilidade, é trazer informação de fato. Né? Dentro de um próprio jornal, a gente tem um editorial, a gente tem outras marcas dentro de uma reportagem que mostra a opinião do jornalista, daquele veículo, do autor. Sim. Mas você consegue ver dados científicos, dados de pesquisa. E com a bibliografia, porque é muito fácil falar assim, porque uma universidade americana... Gente, todo mundo mente com universidade americana. Entendeu? Universidade americana... Estudos asiáticos, né? Na China, comprovou-se que o enxofre... Gente, isso foi publicado em qual lugar? Exatamente. Né? Uma pesquisa científica tem que ser publicada, tem que ser analisada. Uma série de outros pesquisadores e médicos, estudiosos sobre aquele assunto, filósofos, seja lá que for, né? Ficam analisando e ficam num embate ali para discutir aquilo, até de fato ser aceito pela maioria da comunidade intelectual, científica. Então, se você tem esse generalismo, esse achismo, você já pode tirar. O problema é a gente fazer o exercício de sair do conforto. Exato. Eu não gosto disso, e aí tudo que vem contra aquilo vai me alimentando, né? Alimentando o mal. Exatamente, porque a gente fica nessa concepção muito binária, tipo assim, está indo contra a minha opinião, então não é confortável, quer dizer que tudo que eu acreditava não é verdade? Não necessariamente, as pessoas, a gente tem essa característica de achar que, foi contra a minha opinião, a pessoa está contra mim, contra o meu ser, contra a minha essência, né? Que vai nessa reafirmação pelo outro. E não necessariamente, né? Eu acho que principalmente agora, nessa era de informação, em que você tem... Pô, gente, é só vocês verem, brincadeiras à parte, mas olha o tanto de livro. Isso daqui na Idade Média não era possível, né? Você aparecer na televisão, quantas vezes eu e a Érica já não aparecemos na televisão, né? Tamo aí. Ela mostrou esse monte de livro aí, eu não tenho nem livro aqui. Fala, que tristeza. Não, mas você pensa os livros guardados. Ao contrário. Não, é só você pensar num Kindle hoje, né? Fazendo propaganda, Amazon patrocina a gente. Né? Cadê meu Kindle? Os PDFs, os livros digitais. Gente, hoje qualquer um escreve um livro. É só você escrever. Qualquer um. A gente mesmo já escreveu 2 e-books, colocamos aí na roda, de graça. Exatamente. 2. Não é difícil escrever um livro hoje, mas a gente ainda tem aquela impressão de que quem escreve um livro está usando a informação idônea, né? Idôneo no sentido daquela formação verdadeira. É a credibilidade, né, Letícia? Exato. Ou que as instituições ainda têm visibilidade. Se você tem visibilidade, se você tem seguidores, você tem credibilidade. Exato. E aí o que sai da sua boca é verdade? Não sei, mas não precisa saber, porque eu tenho 2 milhões de seguidores e eles corroboram aí a minha credibilidade. Exato. E atrás deles vão mais pessoas que acreditam, que se alimentam disso. Fica naquela sensação de que, todo mundo sabe disso, então isso é verdade. Por que essa pessoa mentiria? Mentiria igual a gente mente, para se favorecer. Nas horas.
Você não mente aí pra sua mãe dizendo que vai dormir na casa da sua amiga e vai sair pro baile? Né? Quem nunca? Minha amiga ainda fala, tá aqui, tia, tá dormindo aqui em casa mesmo, ó. Tá no banheiro agora, não pode falar. Isso me lembra aquele... Oh, Letícia, desculpa, eu esqueci o nome dele. Que fala sobre... A gente já fez uma aula sobre esse cara juntos, meu Deus. A TT tá aqui passeando, ela me desconcentrou. Não, minoridade, normal. Meu Deus, é Kant. Da minoridade? Da minoridade? Da É minoridade. Kant, não é? Sim. Que é mais fácil acomodar ali no senso comum, é mais gostoso. Deixa alguém pensar para mim. Pode sair sem máscara, gente. Vamos invadir aí a Avenida, Calçadão, São José. Né? Mandar aqui na Paulista, muito louco aqui em São Paulo. Tudo funcionando. Exatamente. Porque, não é só porque acho que se torna um lugar comum que ele realmente se torna algo verdadeiro. Mas a sensação é essa. E acho que quando a gente vai trabalhar essa ideia de fato e opinião, como usar fatos, como usar opiniões, aquela ideia de que não há argumentos contra os fatos. Claro que tem. Claro que há. É o que você faz na sua redação do Enem. Te dão lá, vamos falar sobre a persistência da violência contra a mulher. Você fala, não tem, que não. É o Enem. Tem um monte de dados que a violência vem persistindo e agora, lá de 2015 até 2020, 5 anos depois, com essa quarentena, ela está aumentando. Demais. Eu tenho dados que comprovam, mas eu posso opinar acerca. Exatamente. Porque a questão é o quê? A gente muitas vezes tem os dados, mas a interpretação que fica em cima dos dados, aí ela muitas vezes vai do senso comum, principalmente quando a gente fala de pessoas comuns ou de pessoas não intelectualizadas, né? Que às vezes a forma de construir o argumento dentro da ciência é um e dentro do senso comum é outro. E às vezes ou dentro da religião, separada, né? E assim, religião nenhuma, nem a mais influenciável na nossa sociedade, que é o cristianismo, o catolicismo ou o grupo da bancada evangélica, por exemplo. Nem outras minorias religiosas, nenhum desses aspectos pode ser usado como argumento, Sim. porque isso é extremamente particular. Você tem um grupo que compartilha aquilo, mas esse grupo não representa a maioria da população. Então, usar, por exemplo, esse tipo de discurso religioso para defender um assunto específico na sociedade, um posicionamento político, um problema de saúde pública, um problema, né, que precisa de uma política ampla e você usa qualquer religião qualquer religião que seja, né, como ponto de partida para o estudo desse assunto, já começa errado. Né? A gente aprende na redação que não se usa religião para nada. Você deixa Deus guardadinho lá dentro do seu coração, aonde você achar que tem que guardar. No texto, no discurso, na análise, você traz aquilo que pode ser comprovado. Exatamente. E que pode abranger a maior parte da população, que nem sempre acredita. E mesmo que a maior parte da população, por exemplo, se você for pensar em religiões de matriz cristã, e aí eu tô falando de matriz, então quer dizer que você abrange muita gente, você pega os católicos, evangélicos, espíritas e tudo mais, estão na matriz cristã, né? E eles são a maioria na população brasileira. Você está falando ali de se juntar todos esses, eu acho que você está falando de 60%, até mais da população brasileira nesse sentido. Só que não é porque é verdade para essa maioria que a gente pode usar no texto de argumentação dissertativa, né? Porque aqui a gente está falando daquilo que pode ser realmente comprovado por fontes, e aí fontes científicas, fontes nesse sentido. Então, você pegar lá um site da internet que fala que 30%, que site é esse? Primeira coisa que você vai lá, né? boatos.org.br, já te ajuda. Gente, eu já vi gente compartilhando sensacionalista como se fosse verdade. Pois é, e aquela menina pobre estudante de física quântica, né? Que ninguém quer ajudar a patrocinar, e você bota a cara lá, é uma moça, atriz pornô, tem nada a ver. Qual é o problema de ser atriz pornô? Nenhum, mas ela não é cientista. Ela não é cientista e ela não é uma estudante que precisa de patrocínio, né? Mas as pessoas precisam criar esse hábito, inclusive para a gente separar fato e opinião, criar o hábito de ler. E aí a gente toca num assunto um pouco mais grave, que é o analfabetismo funcional. Já foi tema de redação aí para não do Enem, mas do Enseja,
né? As pessoas leem, elas juntam letrinhas, mas elas não são capazes de fazer o letramento. De atribuir significado, né? Elas não entendem o significado. E um significado que sai da superfície das palavras, né? O significado é abstrato daquilo. As pessoas leem o concreto, é juntar letrinha mesmo. Sim. Né? E isso é um problema deficitário da escola básica. Com certeza. Seja ela pública ou particular. Exatamente. Porque a questão é o como esse estudante está sendo realmente letrado e vai se apropriar do texto. E aí, como é que a gente consegue, por exemplo, assim, superar isso? Né? Como é que você supera o analfabetismo funcional? Tipo, descobri agora que eu tô lendo aqui minha apostila, não tá fazendo sentido o que eu tô falando. O que eu tô lendo. O que você faz? Você vai começando com textos mais simples, mas a ideia é sempre ir o quê? Acho que só pode ajudar até na hora de ler a coletânea, né, Érica? Você lê aquilo e tenta resumir a ideia. Né? Aí você fala, concordo, não quanto mais você lê, mais palavras você conhece. Muitas pessoas pulam as palavras e não compreendem a completude do texto porque desconhecem as palavras. É verdade. O aluno nosso, né, de ensino médio, para vestibular, ele não gosta de ler os clássicos porque ele não compreende todas as palavras. Os clássicos, a gente vai falar disso depois, na próxima aula. Ele não entende. E aí ele passa, vai ler Machado, não entende porra nenhuma. E o cara fala, meu Deus, que coisa chata, vou ler os quadrinhos. Exato. E não só, ele vai falar o que também do Machado? Ai, que cara insuportável, pedante. Por que não escreve direito? Já ouvi. Porque ele tá num outro século. E não só porque ele é lindo, momento da literatura. Pois é, mas para você achar que o cara é lindo e maravilhoso, você tem que começar a entender. Exato, exato. Isso acho que entra no início que a gente estava falando, né, que ele falou assim, aqui é fato, é opinião, isso é verdade ou não, depende de onde você tá. Se você não acessa, se o seu campo social, seu campo cultural não acessa Machado de Assis, não acessa... É ruim. É ruim. É ruim, é feio, é chato, é enfadonho, ou seja, é tedioso, né? E isso acaba o quê? Também criando essas disparidades sociais de gente que acessa e gente que não acessa. Porque quem acessa Machado vai conseguir ler um contrato bem. E quem não acessa? Não vai conseguir ler. Uma coisa que é legal e que a modernidade trouxe pra gente está falando de Kindle, eu cacei aqui, mas eu não tô achando. Tem um trem desse aqui em casa. O meu tá guardado lá no quarto. É do meu marido. Eu prefiro o livro de papel. Mas tem aqui em casa justamente porque não dá para ter uma casa com criança, cachorro, uma parede igual a da Letícia, que é uma casa muito alta que a minha, com milhares de livros. Mas quando você começa a ler nesse veículo, você não entendeu essa palavra, você clica e aparece magicamente o significado contextualizado daquele elemento. E você que não tem Kindle, porque não é um trem muito caro, mas se a gente avaliar, e aí a gente está falando do nosso lugar de fala, para mim não é um trem muito caro, mas para a maioria da população brasileira hoje, estudante do Enem, né, tem gente que não tem nem celular, não consegue nem ter internet. Como é que vai fazer o Enem? E aí a gente, a professora está falando de Kindle. Sabe o que você faz? Você pega um dicionário. Papelzinho mesmo, aquele dicionário Aurélio. Vou pegar aqui. Quer ver? Aguenta aí. Eu tenho que ir lá longe para pegar o dicionário, Letícia. É porque, assim, aqui nesse quarto tem uma prateleira aqui com livros e lá no outro carro tem outra. Aí fica tudo oposto. A gente tem que colocar, Letícia, aquela câmera para a gente ficar andando. É isso aí, ó. Esse dicionário Aurélio. Peraí que eu vou pegar o meu também. Né? Mas a gente vai entrar, né, gente? A Erika deve ter falado, mas vai buscar também. Mas a gente vai entrar nisso na próxima aula também, né? Para a gente falar o que desses acessos. Espera aí que eu tô me ajeitando. Desses acessos, quem acessa essa linguagem, porque para você conseguir também ler uma coletânea dentro da redação, eles não vão tudo bem que você aparece às vezes o texto literário, o texto do quadrinho, às vezes aparece uma música, mas você vai ter que pensar bastante sobre você conseguir compreender todos os textos da coletânea, né? É isso que eu tô falando. O dicionário tá muito alto. Então, mas eu tava falando aqui... A prateleira muito alta. Aí eu peguei os livros que eu consegui acessar. Eu peguei o Michaelis. Quando eu fui ver, eu falei, é português e inglês. Não tem importância, mas é isso aí. Mas trouxe clássicos, ó. O Anticristo. Muito bom. E Graciliano
São Bernardo, e aí você vira para E, Caetés. inclusive, esse eu ganhei na escola. Quando eu dei aula no estado, esse do Graciliano eu ganhei na escola. Muito bom. Então, gente, muito bom. Mas esse dicionário aí, ó, esse você tem acesso. Não é um dicionário caro, você possivelmente não deve ter a versão mais atualizada, né? Sim. Porque vários verbetes estão sendo incluídos aí ao longo dos anos, né? Adaptando ao que a gente tem na oralidade, as coisas vão sendo aceitas pela maioria dos gramáticos, dos linguistas, e a gente passa a ter isso. Não tem dicionário de papel, tem um celular. Tem um celular que tem Exato. acesso à internet. Não pago a internet, mas eu vou ali no vizinho, eu vou na escola, eu vou no shopping e eu pego a internet Wi-Fi aí desse lugar. Primeirão, dicionário Primeirão, online, não tem que baixar nenhum aplicativo, ele é toda hora atualizado, você coloca lá e lê o contexto. Você está com o livrinho do lado, não entendeu a palavra, pega o celular, Primeirão, pronto. Sim. E aí, sabe o que você vai fazer? O livro é seu? Se não for seu também, pode anotar lápis, você vai fazer um favor ao próximo leitor daquele livro. A lápis. Que a gente não rabisca livro. Escreve em cima, bem bonitinho, assim, o que aquela palavra significa naquele contexto. Para você não esquecer depois. Um exercício que eu fazia... Parece gente chata, né? Parece que a gente é chata de falar, pega um dicionário. Não, gente, é sério, porque isso daqui e esse daqui é pequeno ainda. Isso daqui é a língua portuguesa. Você é fluente em português? Não, sou nada. E aí? Ninguém é. Toda hora surge uma dúvida. A crase vai aqui, a crase vai ali. Aí eu esqueci essa regra. E aí, escreve de qualquer jeito. Não, gente. Né? E isso vai tirando pontos na redação também, né? Se você também não tem a prática da escrita, que eu já vi muitas dicas de internet. Quer saber se uma palavra está escrita certo ou errado? Você escreve à mão e vê o que é mais confortável. Só funciona se você já escreveu aquela palavra muitas vezes. E aí você tem a memória mecânica. Já leu aquela palavra. Se você nunca leu e nunca escreveu, não funciona. E tem um problema muito grave com essa dica. Eu durante a minha infância toda, tive problemas para escrever a palavra exceção. Eu aprendi a escrever essa palavra errado, e aí você falava, vou escrever do jeito que eu acho confortável. Confortável para mim era o errado. Eu levei muito tempo, porque eu demorei para associar. Não sei, talvez seja a única palavra da língua portuguesa que eu tenha de fato. Hoje eu olho e falo, tá certo. Porque eu escrevi errado muitas vezes. Tipo, o ensino fundamental inteiro, escrevendo exceção errado. Sim. Confortável para mim era o errado. Então, assim, não é uma dica que flui. Tem que tomar cuidado com essas diquinhas de internet, às vezes, né? É fato e opinião. É uma opinião de alguém que fala sentado no conforto da sua autoescolaridade. Que consegue ver, por exemplo, se a palavra tá feia ou bonita. Tá feio ou bonita porque eu li muito e eu consigo identificar se tá feio ou que é bonito. Letícia estava falando aí que a gente aprende a redação e aprende para a vida. Em abril, eu mudei para São Paulo. Né? E agora estamos longe, né, Letícia? 100 quilômetros de distância. E com a quarentena, a gente nem é tão longe, é 1 horinha daqui de São Paulo, São José dos Campos. Mas estamos isolados. Nessa minha mudança, uma série de coisas aconteceram. Eu tive que sair do trabalho e comecei a fazer outros trabalhos relacionados à língua portuguesa. E eu fiz um treinamento de português com uma empresa. E aí você fala, português não presta para nada, vou fazer vestibular, vou fazer faculdade e pronto, acabou. Um treinamento para funcionários aprender, relembrar as regras, melhorar a argumentação de língua portuguesa. Pessoas todas formadas, pós-graduadas, foi um mega desafio. Exatamente. Não, eu sei que desafio. Porque às vezes a gente não acessa, né? Eu acho que tem muito disso também. Ai, que linda! Falando de livro, a TT foi pegar na biblioteca dela. Mas a gente entra nisso com Bourdieu na semana que vem. Tem muito para falar. Mas eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar, essa coisa de você acessar, você sempre ler o que é confortável, você não se colocar nessa prova de falar assim, cara, se existe um livro, se existe um texto que você não acessa,
Por que você não acessa? Quem não quer que você acesse esse conhecimento? Porque tá aí, né? Então é você pensar um pouco nisso também, que a gente vai falar de campos de Bourdieu na próxima aula. Mas... pois é, esse negócio assim, tem gente que não quer que eu... pra que você vai ler isso? Vai fazer outra coisa. Exato. Você não precisa. Mas aonde você cresce, né? Você tem que pensar nisso também. Dói. Gente, dói. Se você for pegar Bourdieu, eu lembro que o meu primeiro texto de Descartes que eu li na faculdade, foi a primeira vez que eu realmente fui ler um filósofo, eu li a literatura. Eu fui ler um filósofo, eu chorava. Porque eu não entendia o que ele queria dizer. Dói ler. Nada. Quando eu li Ulisses, e olha que nem é difícil. Ulisses, eu chorava, eu li um trem desse tamanho. Falei, entendi nada. Cara, eu sou muito burra. E aí eu voltava para a faculdade e sempre tem alguém que entende tudo e você não tem nada, não é? Tem um desgraçado que sabe de tudo e o cara falando, me ajuda, pelo amor de Deus. E não é vergonha nenhuma pedir ajuda, não fala, não sei, você pode me ajudar? Não sei o que é isso. Exato, e eu quero a humildade, né, também, assim. E principalmente se você tem algum professor que você consegue conversar, um colega que você consegue conversar, porque tem gente também que vai montar em cima de você e fala, então você não sabe, eu sei mais. E não, essa pessoa não é legal, ignora. Aí você joga fora e arruma outro. Fala, beleza, então. Falou, Valente. Né? Vai lá. Mas eu acho que é muito importante porque, assim, acho que isso entra um pouco na ideia também do autodidata, que eu acho que muitos dos nossos alunos agora nessa quarentena estão tendo que virar autodidatas. Né? Autodidata, protagonista, autônomos, conscientes, críticos e capazes de construir o seu conhecimento. Que a gente senta a bunda na cadeira da escola e fica ouvindo a professora falar e conversa com o cara do lado, ela chama a sua atenção e você acha ruim, você anota meia dúzia de páginas, faz aqueles desenhos bonitos, igual a Letícia faz, com aquele monte de cadeiras coloridas, e pronto, fala, aprendi. Né? Então, isso entra na menoridade que a gente já conversou de Kant, né? Que acho que esse ano acho que a gente vai fazer mais assim, a gente vai agora usar um pouco dos conceitos que a gente já passou com vocês. Mas eu acho que essa questão do autodidata, ele entra muito na opinião. Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, eu era obrigada, eu ia ter prova dos autores que eu não gostava. Entendeu? E eu tinha que entender o cara. E não era entender o cara e falar assim, ele é um babaca porque eu não gosto dele. Eu não posso escrever isso na prova, na faculdade. Eu tenho que ler o cara que eu não gosto, entender o pensamento dele, entender quais são as ligações de pensamento e por que ele fala daquela forma. Por que o pensamento dele faz sentido para aquela corrente. Entendeu? Num contexto, né? Então, assim, eu não concordo, mas eu entendo. Exato. E aí você pega um autodidata, que eu não vou citar nomes, a gente tem hoje grandes nomes que falam, que emitem opinião, que comentam situações sociais, e a pessoa é autodidata. É um problema? Não é. Mas é um problema se você, enquanto autodidata, só lê o que está na sua opinião. Você só escolhe os autores, não importa a vertente aqui, tá, gente? Se é para direita, se é para esquerda, para o centro, qualquer um. Mas você só pega os autores que você gosta de ler. Igual eu, aqui sempre falar, só vou usar Foucault agora nas aulas em redação também, porque é um cara que eu gosto. Pô, não é assim, né? A gente tem que passar uma aula com todos os conceitos de forma minimamente neutra para que os alunos vão estudar e os alunos tenham a sua opinião. Não adianta ser importante. Você falou sobre crescimento dói, né? Crescimento dói, né? Aprender uma habilidade nova, seja ela a prática da leitura, a prática da escrita, essa prática de buscar um raciocínio autônomo dói. Você pode fazer um exercício tipo, eu não sei fazer arroz. Estou no 3º ano, vou passar na faculdade, vou morar sozinha, eu preciso começar a entender como que funciona a minha casa. Se você feijão, por favor, aprendam. Não sei abrir panela de pressão. É um exercício, porque se é a primeira vez que você fizer, vai ficar horrível e a sua vida depende daquilo. Então, assim, do mesmo jeito que coisas básicas precisam ser aprendidas, você precisou aprender a andar para depois aprender a correr, né? Primeiro você precisou pegar timidamente a caneta para depois aprender a segurar, a desenhar, a escrever. O processo de aquisição de uma leitura autônoma, crítica, perpassa, inclusive, pela leitura de coisas que você não gosta. Sim. O cara que vai fazer medicina, por exemplo, ele pode amar biologia química e odiar filosofia, mas ele tem que saber, e tem que saber muitíssimo bem por quê?
porque a maior nota do curso é a dele, se ele não souber, vai ter outro cara que odeia, mas vai estar na ponta da língua, e aí... Exatamente. Tem coisa que realmente a gente tem que, eu acho que é construir essa postura do tipo assim, ó, não gosto, não vou ler, tudo bem, mas você acha que não pode construir isso sem você experimentar antes, sem você parar e falar assim, por que eu não gosto? Eu realmente não gosto ou eu fui ensinado pelo senso comum a não gostar? Ou pela uma crença limitante. Exato, uma crença limitante, ou pela visão da minha família, né? Ou até mesmo, se você for quiser jogar conceitos polêmicos, pega o conceito de ideologia para o próprio marxismo. Você vai estar falando de quê? O que é ideologia? Ideologia é um sistema de ideias. Para o marxismo, é um sistema de ideias da classe dominante que está no domínio da superestrutura e que vai fazer essa sociedade ficar do jeitinho que está. Então não assim, é não porque é ruim para você, você não precisa, fica acomodadinho. Exato. Não, por exemplo, deve ter muito aluno agora que eu falei do conceito do marxismo, ai que droga, já foi embora. Não, vai embora não, a gente vai chamar, vamos chamar o... Se você não gosta, não concorda, ignora. Ignora. Vamos chamar o Evandro qualquer dia desse para nossa discussão. Vamos, vai ser mó legal. Evandro, um professor que trabalhou com a gente em alguns lugares, a gente já trabalhou juntas em algumas escolas, e o Evandro é um... Ele tem um canal hoje sobre, tem um canal sobre teoria marxista, é muito interessante. Eu, por exemplo, não compartilho de tudo do que ele fala, mas eu gosto de ouvir ele falar. Não, é importante para a gente entender o porquê algumas pessoas pensam assim, porquê algumas pessoas pensam diferente, né? Qual que é a formação de todos eles e para onde a pessoa realmente quer ir. E tudo depende do seu contexto de vida, né? Da sua escolarização, do seu status social, do lugar onde você nasceu. Estou lembrando do treinamento corporativo que eu fiz agora com essa empresa. E nas 12 semanas a gente teve alguns momentos que os alunos treinaram redação de vestibular, mesmo eu tendo saído da faculdade, e tinham médicos, assim, era uma equipe bastante qualificada. Eu fiquei preocupada, porque era um desafio trabalhar com gente já intelectualizada, né? Já bastante escolarizada. Exato. E tinha um aluno especial, brilhante, não posso falar o nome dele, mas brilhante. E ele pensava completamente oposto a mim. Olha. E aí, isso era difícil. Por quê? Porque ele sabia argumentar muitíssimo bem de um outro prisma. E isso mudou a minha vida. Isso é muito legal. E você olha e percebe, né, que é possível, sim, argumentar com elementos, né, externos à sua opinião e comprovar isso. Exato. Não, e acho que até para a gente já ir começando a finalizar. Segura aí, Letícia. Segura aí um minutinho. Beleza. Vai finalizando. Então, tá bom. Vamos lá, deixa a Erika ver o que aconteceu ali com a Mary Jane, né, gente? Mas eu disfarça pessoas que sentam com as pernas grudadinhas. Mas eu acho que para a gente, então, começar a finalizar, eu acho que é muito isso. A ideia dessas aulas, acho que vai ser que a gente use um pouco, pegue alguns desses debates e vá destrinchando algumas coisas com vocês de uma forma mais tranquila, mas que acredito que vocês consigam usar por aí o que a gente vai falar, consigam repensar e consigam dialogar com a gente. Nas próximas aulas a gente manda os links e aí vocês participam também pelo chat. A gente começar da aula que o carteiro toca o cachorro lá, a criança grita, fica tudo sob controle até 4h30, chega 4h30 parada, enlouquece. Então a gente vai fazer mais cedo, qualquer coisa, vamos sentindo. Mas eu acho que assim, para a gente então ir finalizando, né? Eu acho que era um pouco disso que a gente queria, né? Começar essa estrutura de aulinhas que a gente queria fazer. E essa primeira ideia seria o quê? Você pensar que se você não entender um texto da coletânea, você não é burro. Mas você ainda não acessa aquele espaço. Então, se você não acessa, que bom que você descobriu isso antes de fazer a prova oficial da ENEM. Antes de fazer a prova. Entendeu? Então, e vai treinando esse acesso agora. Exato. E é treinar também esse sentimento, que é um sentimento que, assim, a gente tem uma sensação de que o erro é ruim. O erro não é ruim. Ele é um dado. É a mesma coisa. Você pegou o dado de uma fonte. Como você vai interpretar esse erro? Você pode interpretar esse erro como, eu sou um inútil, não sirvo para nada, o que não é verdade, que todo ser humano tem função social. Vou ler o título e vou escrever qualquer coisa. Exato. Não precisa nesse nível, né? Precisa, acho que, digerir aquela bibliografia.
E pode trazer discussão pra gente. Toda quarta-feira a gente vai bater um papo, a gente vai deixar isso aberto, né? Para quem quiser participar, vai ser assim, fluido, a gente está em casa, vai ter uma confusão outra, daqui a pouco os gatos da Letícia vão começar a subir nela. Então, só não vão... Na casa da Letícia tem uns 10 cachorros, uns 30 gatos, uns passarinhos. Aqui tem uma cachorra, uma criança, que vale por 5. Vale. Gente, não há gatos que valham por uma criança. Mas a gente continua trabalhando o nosso intelecto, apesar dos animais e da maternidade, da pandemia. Não quer dizer que vai ser fácil, né? A gente está sentindo isso muito com os alunos do CASD também. Não é fácil, não é mesmo. A gente está numa situação terrível. E a gente está aqui para isso, é para te ajudar. Exatamente. Então, se a gente conseguir ajudar, a gente vai ajudar. Mas acho que o importante também é não parar, né? Do tipo, você não consegue fazer tudo agora, mas lembra-se sempre daquela ideia de você ir fazendo um grãozinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, até as coisas se normalizarem. Mas o negócio é não parar. Não parar, não perder a esperança, gente, porque a pandemia é só agora, não é um mundo distópico ainda, né? Ainda. Vai acabar, vocês podem ver. Vamos anotar isso aí, ó, mundo distópico. Com saúde. Vai acabar, ô Letícia, o Zoom vai cortar a gente. Vai, então, já deu 40 minutos. Ô, gente, verdade. Gente, um beijo pra vocês, viu? Semana que vem a gente conversa mais. Momento conceitual. Esse vídeo vai ficar lá, tá bom? Exatamente. Tá bom? Depois a gente manda também as partes pro Instagram para vocês acompanharem. E aí a gente vai botando um resuminho, um tema. Aí daí a gente conversar, né, Letícia? Exatamente. Amiga, beijo, viu? Tô gente, com saudade. Beijo, saudade. Você até faz de coração aqui. Ai, peraí. Mais para trás. Aí. Falta até... Muito bom, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, galera. Tchau. Tchau.